Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter sido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Tudo indica que nós estamos diante da primeira ceia realizada depois da ressurreição. Embora seja um ritual, nós sabemos que Deus deixou para nós, Jesus deixou bem claro que nós só temos 2 rituais, 2 cerimônias. Não adianta querer acrescentar mais nada a isso, só batismo e ceia. Todas as demais cerimônias não têm consistência. Podemos até achar que tem, mas não tem. E o que acontece? Aqui nós percebemos a importância que o nosso Deus dá a esse momento de estarmos reunidos para lembrarmos do quê? Jesus veio, anunciou o arrependimento e a fé nele. Mediante esse arrependimento e fé que só pode ser promovido através do poder do Espírito Santo, nós recebemos o perdão, a salvação, a vida eterna. E Jesus agora
faz questão de celebrar uma ceia com duas pessoas que conheciam muito bem a história, que haviam participado da maior cerimônia que os judeus realizavam, maior festa, que era a festa da Páscoa, e que, apesar de estarem saindo de uma festa, eles estavam o quê? Entristecidos. Eles estavam entristecidos. E quando pararam com os rostos entristecidos, quantos dias a humanidade, a raça humana ficou sem Jesus? Jesus humano. Porque Jesus divino, ele é divino, ele é eterno. Quantos dias na história da raça humana nós ficamos sem Jesus? 3 dias. Eles já estavam há alguns dias. Isso deixa bem claro que o ser humano, ele precisa de esperança. Não existe nada mais terrível do que você não ter esperança. Você achar que tudo terminou, que nada vai mudar. Então nós hoje temos consciência disso, que o primeiro aspecto importante que nós vemos nesse texto é que eles haviam perdido a esperança. Por isso que eles estavam entristecidos. O que nos abala mais? Falta de esperança na vida pessoal, falta de esperança no casamento, falta de esperança em relação aos filhos, falta de esperança em relação à nossa vida aqui na terra, financeira. Isso é terrível. E eles estavam entristecidos porque eles não tinham consciência que Jesus havia ressuscitado. Então nós vemos muito claro aqui o que depois o apóstolo prega: se a nossa esperança em Cristo é só para esta vida, nós somos as pessoas mais miseráveis, mais infelizes. Então, o primeiro ensino importante que nós temos para nós hoje é que é preciso tomar consciência que todo ser humano precisa de esperança, e só existe esperança, só existe uma expectativa de mudanças, de melhoras, de crescimento, de desenvolvimento, de maturidade, da vida eterna com Jesus. É por isso que quando um norte-coreano se converte, ele não tem medo de carregar uma Bíblia, e ele sabe que o fato dele ser um norte-coreano e ter uma Bíblia na sua casa, se descobrirem, ele vai ser morto, provavelmente. Mandou matar até o tio, né? Não foi? Uns dias atrás aí. Mandou matar um dos maiores soldados que ele tinha, porque dormiu numa palestra dele. Ouviram essa notícia? Dormiu, estava muito cansado. Um dos soldados, um dos comandantes. Então vocês imaginam como que a nossa vida foi totalmente, foi um reinvestimento, mas um investimento preciso. Então, louvado seja o nome do nosso Deus, porque nós temos Jesus. Aqueles dois, eles estavam entristecidos porque não tinham consciência que Jesus estava na presença deles. A segunda verdade importante que nós temos nesse texto é um alerta para cada um de nós. Ou será que Jesus estava falando só para Cleopas e seu amigo? Ele diz assim: como vocês custam a entender e como demoram a crer. É difícil como que a gente resiste a entender e como nós demoramos para crer. Graças a Deus que essa observação para nós
Não é em relação ao fato de crermos em Jesus. Não é em relação ao fato de que estávamos perdidos e agora fomos achados por Jesus, estávamos no império das trevas, estamos no reino da luz. Todo mundo tem consciência disso, e glória a Deus por isso, porque o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. Não é em relação a isso, é em relação ao crescimento espiritual. Como nós precisamos ter mais fé, como nós precisamos crer mais, como nós precisamos orar mais. Então o que ele estava dizendo para os discípulos, olha, o ser humano, ele custa a crer, ou seja, ele resiste muito a crer, a entender e crer. E aqui essa sequência é uma sequência perfeita. Vocês perceberam? Primeiro vem crer e depois vem entender, ou primeiro vem entender e crer? Primeiro vem entender. Porque o entendimento, ele tem um aspecto racional. Ele é o uso da inteligência. Interessante, né? Então, às vezes você pode pensar, a salvação é pela fé. Mas as pessoas que não querem crer, elas acabam usando a inteligência para o mal. Então nós temos hoje a certeza que eu preciso que deixar que o Espírito Santo me faça entender. Por isso que Darwin, no final da vida, ele falou assim, eu apresentei uma teoria para as pessoas acharam que entenderam e começaram a crer tudo errado. Fizeram da teoria da evolução uma religião. Acho que no final da vida ele estava profundamente entristecido. Ele fez uma teoria. De repente a teoria virou uma lei praticamente, uma lei que não tem consistência. Então às vezes nós entendemos, mas nós não cremos. E qual é o recurso que Jesus salienta? Então, primeiro, esperança. Segundo, entender para crer. E o terceiro, ele falou, vocês não lembram de tudo que está escrito na palavra? Agora vocês imaginem, nós estarmos aqui juntos e Jesus começar a falar de tudo que está escrito em Moisés, são os primeiros 5 livros da Bíblia, não é? Depois Josué, nós estamos acompanhando, né? Depois Juízes. Você pensou que coisa interessante? E Jesus falando para aqueles dois informações que eles estavam cansados de saber. Então nesta manhã, você quer sair da tristeza? Então, você precisa de esperança. E a única esperança que nós temos é no nome de Jesus. E o que Jesus está dizendo para nós? Entenda. Não resista em entender. E não demore para crer. Como que nós conseguimos então ter esse pleno conhecimento da verdade que Jesus quer que nós tenhamos? Então Jesus mesmo faz o sermão. E o sermão de Jesus é o sermão mais simples do mundo. Ele não usou de retórica. O que ele fez? Foi falando tudo o que estava na Escritura. Ele apenas leu. Só que ele não precisava de ler, né? Já estava tudo de memória, então ele foi contando o que havia acontecido. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Então, todas as vezes que nós celebramos a ceia, se nós prestarmos atenção em Lucas capítulo 24, nós vamos ver que a ceia é uma memória do que Jesus fez por nós, é apenas uma memória, mas que se reveste de um significado muito importante, porque foi durante essa ceia que Jesus promoveu ali, que eles reconheceram Jesus. Vamos pedir isso a Deus? Que através desse momento, no nosso coração, existe um interesse maior de sair da tristeza, de sair do entristecimento para uma paz que é só Jesus que pode dar.
E que essa saída da tristeza para a paz de Jesus, para nós que já somos crentes, que já temos a certeza da salvação da vida eterna, ela aconteça única e exclusivamente mediante o entendimento e o crer na palavra. Vocês sabem como é que o mundo anda hoje, né? As pessoas não querem entender. As pessoas não querem crer. Elas querem sentir. A palavra da moda hoje é sentir. Eu quero sentir. E o que a palavra diz a respeito do coração? Enganoso, terrivelmente enganoso. Irmãos, mas que maravilha você poder falar assim, eu quero entender. Eu vou pegar a palavra de Deus e vou querer que a minha mente seja renovada através do entendimento. Se não precisasse entender, nós não precisaríamos traduzir a Bíblia. Por que nós temos que traduzir a Bíblia para os povos que não têm acesso ainda à palavra de Deus? Porque eles precisam entender. Por que nós enfatizamos tanto que todo ser humano precisa ser alfabetizado? Por que em todas as civilizações, culturas de países em que se investiu em alfabetização de verdade, houve um desenvolvimento social autêntico? Por que os judeus ensinam seus filhos a ler? Ensinavam pelo menos a ler como? Vocês lembram? Muitos deles ensinavam a ler escrevendo o alfabeto num prato com mel, para as crianças poderem, antes de saborear o mel, aprender uma letra do alfabeto hebraico. Então, você quer ter esperança? Eu sei que existem muitas coisas para nós que ainda não estão resolvidas, mas nós louvamos a Deus porque a nossa esperança ela é perfeita, porque ela está fundamentada em Jesus. Leva tu contigo o nome de Jesus. Não vai levar nome de igreja, não vai levar nome de líder, pastor, famoso. Leve o nome de Jesus e somente o nome de Jesus. É o que nós precisamos hoje. Leve com você um movimento, que você vai participar daquele movimento e você vai sair dali transformado. A única maneira de ser transformado é através do entendimento. Então, se você leu a Bíblia todos os dias, nós estamos pedindo a Deus que toda a igreja levante de manhã, uma das primeiras coisas que você vai fazer é ler a palavra. Se quiser começar com um versículo apenas, comece com um versículo. Os chineses que dizem, né? Várias milhas você consegue percorrer através do primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. Um versículo por dia. Procure ler na sequência. Já vamos usar a forma correta de ler a Bíblia, né? Na sequência. Vamos pedir a Deus isso? Quando nós estamos dizendo assim, olha, Senhor, eu quero fazer aquilo que está sendo pregado hoje de manhã. Eu quero todo dia de manhã, das primeiras coisas que eu vou fazer na minha vida, não vou sair para o trabalho, não vou lavar a louça, não vou cuidar da casa, antes de ler um versículo da palavra de Deus. O que está fazendo conosco? Faz exatamente aquilo que Jesus disse. Você vai começar a entender, e se você entender, você vai crer. É tão fácil, né? Mas a gente resiste. Vai lá, escova o dente, toma um cafezinho e tal, pega o carro e vai embora. Vai para a escola. Hoje não deu tempo, já acordei tarde. Eu vou dizer para você, é melhor você chegar atrasado na escola do que sair de casa sem ler a Bíblia. Não, mas eu vou ter que marcar ponto lá. Dá um jeitinho. Vocês vão fazer isso? Porque na primeira ceia que nós temos registrado, provavelmente essa primeira ceia, foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus não pregou um sermão. Jesus passou pela palavra de Deus, ele tinha tudo no coração, na mente e na alma, então ele foi falando, de Moisés. Vocês não viram o que está escrito lá em Moisés? Provavelmente ele falou, olha, está vendo, Moisés falou que um dia ia nascer alguém que queria ser semelhante a ele. Sou eu. Não é isso que devia ser feito? Você não lembra o que Deus falou para Josué? Não se afasta dessa palavra, dia e noite medita nela? Olha, tudo isso vocês lembram. Você não lembra de Isaías que falou que
que aquilo que estava lá, da semente da mulher e nascer a semente, porque a virgem conceberá, é o cumprimento da profecia, 2 profecias, né? Então foi isso que Jesus fez. Pegou a Bíblia, que estava no seu coração, na sua mente, e leu. Aí eles entenderam, e quem entende está no caminho de crer. Não existe outra saída, irmãos. Esse é o culto racional que eu gostaria que você pensasse seriamente. De vez em quando a gente fica escutando umas conversinhas por aí, que acontece. Olha, culto racional, renovação do entendimento pela palavra. E aí você vai crer, você vai ter esperança. Olha, não existe nada melhor do que ter esperança para um crente em Jesus. Porque já tem a certeza da vida eterna, né? Agora nós precisamos ter esperança para resolver as coisas aqui que nós temos que resolver para glorificar o Senhor. E aí, então, Jesus desapareceu, mas eles puderam encontrá-lo lá. A esperança fez com que eles voltassem para Jerusalém. Então, é isso que nós vamos ver nesta ceia. Esperança, entender para crer a palavra, e o resultado disso é conhecer mais Jesus. Quanto mais nós conhecemos de Jesus, melhor para nós, não é? Paulo diz que nós temos que nos revestir de Cristo. Já pensou? Você se revestir de Cristo? A roupa que você veste, as palavras que você emite, o seu comportamento, o que está lá no nosso coração, que só o Espírito Santo sabe, né? Porque tem coisas no coração da gente que nem a gente mesmo sabe. Tudo isso passando pelo entender para crer. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer porque eu tenho uma esperança verdadeira, crescimento em Jesus. Senhor, eu te agradeço porque eu posso entender, eu posso crer através da tua palavra. Senhor, eu te agradeço porque eu posso crescer no meu revestimento de Cristo. O corpo revestido de Cristo, a alma revestida de Cristo, a mente revestida de Cristo. É isso que nós precisamos aceitar que Deus faça nas nossas vidas, que Ele quer fazer. Quem vai nos auxiliar, os diáconos que vão distribuir os elementos da ceia, já podem, vamos ver aqui, nós vamos orar por isso. Lucas capítulo 24. Tudo indica que tenha sido a primeira ceia celebrada depois da ressurreição. Então, Maria vai colocar diante de Deus esse nosso anseio, né? Nossa alegria de poder crescer na esperança. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, estamos aqui, Senhor Deus, para te louvar, para engrandecer teu nome e para participar da ceia do Senhor aqui, ó Pai. Ó Deus. Que cada pessoa esteja, Deus, meditando na palavra que ouviram agora e tendo seu coração aberto, Senhor Deus, para o Senhor, ó Pai. Porque tudo que foi dito aqui, Senhor Deus, era a verdade que está na tua palavra, Senhor Deus. E que nós possamos estar firmados nessa palavra, que nós possamos estar sempre, Deus, meditando nela, dia e noite, como diz o teu servo, Deus, que foi inspirado por ti para dizer a nós, que é uma das coisas mais importantes da nossa vida, é ter Jesus como Senhor e levar a sério Jesus como nosso Salvador. Porque a nossa vida aqui passa, mas nós temos a eternidade para enfrentar. Graças te damos por essa bênção de ter, ó Deus, esse ensinamento, de ter, ó Deus, as pessoas preparadas para isso, por ti, e que nós possamos estar levando sempre a sério, nunca desviar. E louvado seja o teu nome por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e ainda há de fazer. Nós colocamos tudo, Senhor Deus, que está no plano da nossa mente, ó Deus, de cumprir os teus mandamentos, Senhor. Que é uma das coisas mais importantes, é crer no Senhor, que é o mandamento maior que tem, né? E é o próximo como a ti mesmo, para estarmos aqui, Senhor Deus. E aquelas pessoas que ainda não puder participar desta ceia, Deus, que possa estar preparando para o próximo batismo, para estar sempre aqui, Senhor Deus, participando.
tudo que pedimos ao Senhor. O Senhor sabe do desejo, do anseio do nosso coração, que nós muitas vezes não podemos nem falar, mas o Senhor sabe e conhece. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós vamos cantar a primeira estrofe do hino 142, 142. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Maravilha, né? É isso que nós estamos suplicando. E quando nós estivermos lendo a Bíblia, logo de manhã, nosso coração esteja ardendo de alegria. Essa expressão é uma expressão simbólica, né? Então eles estão expressando através de algo físico o que acontece quando você lê a palavra de Deus. Não. Então os olhos deles foram abertos. Pensou? Eles entenderam, né? Eles creram, os olhos foram abertos e perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Por isso que Jesus disse: eu sou o pão da vida, né? Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Alguém ficou sem receber? Suplicando a Deus pelo próximo batismo também, se alguém tiver o desejo de participar do próximo batismo. E fica muito claro, então, a importância de nós participarmos da ceia, né? Receberam? Muita gratidão, muito louvor, e como Jesus mesmo disse, ao instituir esse ritual, os dois únicos rituais, por favor, não se deixem levar por nenhum outro ritual. Vocês podem perceber que no decorrer da Bíblia vai chegando um momento que param até alguns rituais que existiam no Antigo Testamento e fica só a ceia e o batismo. O que você vai dizer? O que Jesus diz para mim? Este é meu corpo que é partido por vós. Então nós vamos agradecer pelo sacrifício, pela morte de Jesus, e vamos lembrar do que ele disse, né? Não chorem por mim, chorem por aqueles que ainda não se converteram. Foi uma advertência muito séria, né? As pessoas estavam chorando, vendo o sacrifício que Jesus estava passando, a humilhação, a morte, e ele falou assim: não chorem por mim, chorem pelos vossos filhos. Eu creio que nenhuma geração está passando de forma tão contundente, tão que fere mesmo o coração como a geração dos nossos dias, né? Quantos pais estão no desespero e que só Jesus pode resolver essa questão. Então vamos participar com gratidão.
Depois que cada um dos discípulos participou daquele pão, que simbolizava o corpo de Jesus, que ia ser partido, dividido, né? Poderíamos dizer assim. Cada um de nós estava sendo representado ali, naquele sacrifício. Ele passou o cálice, e o cálice tinha como finalidade fazer com que eles lembrassem que o suco da videira, suco de uva, era considerado um símbolo da alegria, da vida. Então, os judeus, quando participavam do vinho, eles lembravam da alegria. Mas, quando Jesus institui, ele faz com que nós estejamos lembrando que a alegria de Jesus era morrer por nós. Interessante, né? Qual era a alegria de Jesus? Morrer em nosso lugar. Quando ele disse assim: ninguém tem maior amor do que este, alguém dar a sua vida pelos seus amigos. É sério isso, né? Porque simbolizava o quê? Vida, alegria. Então, quando eles se juntavam para tomar o suco da videira, era vida, era alegria. E Jesus usa esse elemento para dizer para nós que isso é um símbolo do seu sangue. E o sangue é importante? Sangue é vida, né? Então nós vamos agradecer para que Deus faça então que a gente sinta cada dia mais o que Ele fez por nós. Ele chamou isso o cálice da nova aliança. Vamos orar então? Cadê o... Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos por esses momentos aqui preciosos na tua casa de oração. Te agradecemos por essa comunhão com os nossos irmãos, onde vemos, ó Deus, Jesus em cada coração, em cada face. Sabemos, ó Deus, que tudo o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Obrigado, Deus, pelo teu sangue vertido ali na cruz do Calvário. Esse sangue precioso, ó Deus, que nos trouxe a esperança, ó Deus. E que, ó Deus, possamos viver fundamentado, ó Deus, nas verdades da tua palavra. E jamais, ó Deus, se desviar, ó Deus. E que possamos, ó Deus, estar sempre firmes e fortes, ó Deus, fazendo a tua vontade. Amém. Cumprindo o teu ID. E com amor, ó Deus, perseverando, ó Deus, na tua obra. Amém. Ajuda-nos, ó Deus, a ter sempre isso em memória, ó Pai. Porque tudo o Senhor fez por nós. Tudo está consumado, como o Senhor disse, ó Deus, na crucificação. Oh, Deus. E que possamos, ó Deus, usufruir, ó Deus, da tua graça e do teu amor e do teu perdão. Louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos cantar a segunda estrofe do hino 142. Ceia é um convite, é uma chamada que Deus faz para cada um de nós, para entender, para crer. Entender que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
aí fica evidente que enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos precisar de confissão. Quando o crente acha que não precisa confessar, quem está em pé, veja para que não caia. O ser humano que acha que não precisa confessar, está complicada a situação dele. Porque quem está em pé, veja para que não caia, né? Então, isso tem dois focos. O foco meu, que eu tenho que confessar, e o foco também que eu não posso julgar ninguém. Certo? Então, quando nós lembramos que ceia é um convite para uma reflexão que só pode ser feita através do Espírito Santo, e quando o apóstolo ele escreve o primeiro documento escrito que nós temos da ceia, não são documentos do Evangelho, é um documento de primeira carta aos Coríntios, quando ele fala sobre a ceia. E ele então fala que confesse. Muita gratidão, muito louvor, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso quer dizer que eu posso começar mais uma etapa da minha vida hoje, da minha vida espiritual com Cristo, e se andarmos na luz, assim como Ele na luz está, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, nós vamos participar através desse significado importante, né? Que essa aliança, porque o sangue que Jesus derramou por nós, foi a tinta que Deus usou para autenticar a nossa salvação, assinar a nossa salvação. O documento, Paulo diz assim, o documento que estava a relação de tudo que nós já fizemos e que vamos fazer ainda que não agrada a Deus, esse documento foi tirado da nossa mão e foi cravado na cruz. Então é isso que nós estamos comemorando, né? Essa aliança. Então, vamos participar. Na primeira ceia, ao terminar, foi cantado um hino, nós vamos cantar, e também foi determinado que nós só participaríamos de uma ceia com a presença física de Jesus, o seu corpo glorificado, porque diz assim, da mesma forma como vocês o viram ir, vocês vão vê-lo voltar, você vai voltar. Então, esta ceia faz com que nós lembremos que Jesus voltará.